Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo, Flávio Conde. Hoje é dia 8 de outubro de 2023 e o Mata-Mata de hoje é BB Seguridade versus Caixa Seguridade. Eu tive muitas perguntas, qual das duas eu compro, se eu mantenho as duas, então eu resolvi, naquela sequência de elétricas, parar e fazer BB Seguridade e Caixa Seguridade. E o programa de hoje é dedicado a Giane de Moraes, que me avisou, olha, o Barsi fez um vídeo lá atrás falando que ele estava comprando Caixa Seguridade, saindo de BB Seguridade, e ela também, como que ela nos encontrou, ela foi pesquisar mais de um ano atrás as várias casas, ela precisava uma assessoria, gostou da nossa postura no fechamento, no mata-mata, no morning call, e nos escolheu, começou com série, depois foi para o Infinity, agora está no Sala VIP da Levante. Seja você também um participante, um membro top do Sala VIP da Levante. Você vai clicar na descrição aqui embaixo, num link que vai te jogar para a Sala VIP, e eu, Ricardo, Felipe Fernandes e toda a equipe, a gente vai reestruturar sua carteira, a gente vai olhar desde Tesouro Direto até criptomoedas, se tiver, passando por fundos multimercados, ações, os COIs, os certificados de operações estruturadas, as ações ADR, BDR, fundos imobiliários e fiagros. Então, vai ser um negócio bem bacana que vai te ajudar na sua jornada de construção de patrimônio para a sua aposentadoria. Esse programa do Sala VIP não é um programa de tiro curto para você ganhar 10% numa semana, perder 5% na outra, ou para ganhar 20% no mês. É para construir seu patrimônio, gerar uma renda mensal, como já está gerando para a Giane, e você vai ficar muito satisfeito, porque nós somos, você pode ver pelos vídeos, uma casa séria, uma casa de análise fundamentalista, a gente faz muita conta, as nossas recomendações, como você vê no Mata-Mata, é tudo baseado em contas, em fundamentos, não é eu acho, eu gosto, é simplesmente olhar todos os fundamentos, desde do controlador até como é que está a ação esse ano no gráfico. Eu também dedico o programa de hoje ao Caco, que é nosso cliente do 1+10, ele que é outro programa top da Levante, ele é professor de engenharia em Santa Catarina e, como eu, também gosta das bandas de rock e AC/DC Metallica. Um abraço para você também, Caco. E para o Jorge, meu amigo, desde a época de Guarujá, quando eu tinha 20 anos de idade, meus pais tinham um apartamento, ele tinha apartamento também lá, já namorava a atual esposa dele. Um grande abraço para você, jovem Jorge, que é nosso cliente do 1+10 e também do Sala VIP. Vamos começar, então. Aqui é o mata-mata das seguradoras estatais. Eu vou olhar segundo trimestre, perspectivas, preço justo e qual comprar. Pode ser as duas, pode ser nenhuma das duas, pode ser uma, e você vai descobrir que eu, no momento, estou concordando com o Barsi ou não. E eu vou lembrar vocês, numa parte do programa, que no mata-mata de setembro de 2002, eu fiz uma análise bem profunda de Banco do Brasil e Caixa Seguridade e escolhi Caixa Seguridade. Na época estava R$ 8,50, hoje está quase R$ 12. Foi uma bela acertada em relação a BB Seguridade naquela época. Mas será que agora eu vou continuar com essa opinião, ou as contas e a valorização de Caixa Seguridade
fez com que BB Seguridade ficasse melhor. Assista todo o vídeo que você vai ter as respostas passo a passo, porque é uma construção de conhecimento e análise. Aqui eu mostro do meu lado esquerdo todo o organograma de quem é a BB Seguridade Participações S.A., que a gente compra ações em bolsa, ela controla a BB Seguros e a BB Corretora. A corretora é quem vende na rede bancária do Banco do Brasil. E a BB Seguros é a Brasil Seg, mais a Brasil Prev, mais a Brasil Cap, mais a Brasil Dental. Em cada uma dessas verticais, a BB Seguridade tem um sócio. A Mafre, na Brasil Seg, a principal na Brasil Prev, Icatu na Brasil Cap e Odontoprev na Brasil Dental. E na BB Corretora, a BB Seguridade tem a parceria com a principal. Vocês veem que é um organograma muito bacana e já mostra a força e o tamanho da BB Seguridade. Já a Caixa Seguridade, ela tem uma estrutura parecida, ela tem aqui do lado esquerdo, do lado direito, para quem está vendo, a Caixa Corretora própria, depois ela tem a Caixa Vida e Previdência com a CNP, uma empresa francesa, a Caixa Residencial Seguros com a Tóquio Marine, a Caixa Capitalização com a Icatu, ela tem também a Caixa Seguridade, tem a Caixa Consórcio, também junto com a CNP, Caixa Assistência junto com a Tempo. E a Caixa Seguridade ainda tem a Tchu Seguros e a UPAN, que é um Bank Assurance, no qual o PAN coloca seus produtos em sociedade com a Caixa Seguridade, lembrando que o PAN é do BTG Pactual. E, por último, tem uma associação que está sendo desfeita e está no Branoff. Governança corporativa, uma coisa muito importante, principalmente depois do que aconteceu com as americanas. Eu sempre olho isso daqui. O Banco do Brasil tem 11 anos, a Caixa tem 8. Flávio, eu não acredito. Só 11 anos o Banco do Brasil Seguridade, a BB Seguridade, só 8 anos a Caixa Seguridade, não. Eles operam há muito mais tempo. Porém, os dois eram uma divisão do banco. Então, a BB Seguridade era a divisão de seguros debaixo do Banco do Brasil. E a Caixa Seguridade era uma divisão dentro do Banco Caixa Econômica Federal. O que aconteceu? Em 2012, o Banco do Brasil resolveu pegar essa divisão Banco do Brasil Seguridade, a BB Seguridade, e criar uma empresa e lançar ações. Foi isso que ele fez e ele controla o Banco do Brasil com 66%, a BB Seguridade. E tem 33,75% de free float. É novo mercado, tag along 100%, não está no Easy, eu não sei realmente por quê. Rafaela, eu acho que, não sei se eles não têm interesse, não responderam o questionário da B3, mas a BB Seguridade e a Caixa Seguridade tem tudo para estar no Easy, o índice de sustentabilidade empresarial, que é um índice que cada vez mais os investidores institucionais estão olhando. E o Banco do Brasil Seguridade, a BB, tem ADR. Ter ADR é muito importante, porque você sabe que o estrangeiro é 55% do mercado local e ainda tendo a ADR, você aumenta a visibilidade da empresa e você aumenta a chance do estrangeiro, que é tão importante, comprar suas ações. A Caixa não tem ainda o programa de ADR. No caso da Caixa Seguridade, a Caixa Econômica Federal, o banco tem 82,75% das ações,
só 17,25% no mercado. Isso daí é um limitador para os investidores, principalmente grandes, participarem na Caixa Seguridade. E agora eu vou falar uma coisa muito importante sobre a BB Seguridade, que é o seguinte. Lembra que eu contei em 2011 para 2012, o Banco do Brasil tira a divisão BB Seguros e cria uma empresa separada para ter ações em bolsa e poder avaliar melhor a BB Seguridade. Porém, o Banco do Brasil não leva o patrimônio líquido proporcional que a BB Seguridade teria no banco. Então, ativos, prédios, outros ativos e também RH, computador, TI, várias coisas não foram para a BB Seguridade. Então, a BB Seguridade tem um patrimônio líquido pequenininho, principalmente comparado à Caixa de Seguridade e mais ainda a Porto Seguro. Então, o preço, o valor patrimonial da BB Seguridade é muito alto, mas não é muito alto porque ela está caro, é porque o patrimônio líquido da BB Seguridade é muito menor do que deveria ser. Se ela tivesse sido criada do zero, ela ia ter um patrimônio líquido muito maior, porque ela ia ter prédio, instalações, automóveis, ela ia ter seus computadores, funcionários de várias áreas, e ela deixou boa parte disso no Banco do Brasil. E vocês vão ver que os gastos administrativos da BB Seguridade são muito baixos, comparados à Caixa Seguridade e mais ainda a Porto Seguro. Entenderam, então? E, portanto, essa informação é importante para você não avaliar a BB Seguridade por preço, valor patrimonial, porque o patrimônio líquido dela é muito pequeno. Continuando, a gente vai agora para os últimos resultados, que é o que a gente tem de melhor para avaliar. E vocês vão ver como a BB Seguridade está melhor que a Caixa de Seguridade. Resultado das participações, 1.835 milhões, você está vendo do meu lado esquerdo, no segundo TRI. Crescimento está aí na caixinha que eu coloquei em roxo, cresceu versus o ano passado, segundo TRI, 30%, contra o primeiro TRI, 4%. Então, guarde esse número. O resultado das participações, traduzindo, é a receita líquida total da BB Seguridade. Cresceu 30% contra o segundo trimestre do ano passado e 4% contra o primeiro. Portanto, um resultado excelente. Continuando, as despesas administrativas são muito baixas, 5 milhões e 592 mil para quem fatura 1.830, é nada, justamente pelaquilo que eu falei. Eles não levaram os custos, a parte administrativa e operacional para dentro da BB Seguridade. Eles usam o Banco do Brasil faz uma cobrança, que é esses 5 milhões 592, que é praticamente simbólico. E mesmo assim caiu o gasto, a despesa geral administrativa. Portanto, além da receita ter crescido muito, as despesas caíram. O resultado financeiro também subiu bem. No final das contas, subiu 30,9% o lucro líquido contra o segundo TRI do ano passado e 4,6%. Vamos comparar agora o que aconteceu com a Caixa de Seguridade no segundo trimestre. Guarda o número: 30% sobre o ano passado, 4% sobre o primeiro TRI. Aqui a gente vê o balanço da Caixa de Seguridade. As receitas operacionais cresceram
22%. Então, perdeu para a BB Seguridade, que cresceu 30%. Em relação ao primeiro trimestre, caiu 0,1%. Perdeu para a BB Seguridade, que cresceu 4%. Lucro líquido recorrente cresceu aqui 20,8% contra o ano passado. BB Seguridade cresceu 30,9%. E contra o primeiro TRI cresceu só 0,3%, BB Seguridade cresceu 4%. Então, ganhou na comparação de crescimento de resultados a BB Seguridade. Aqui nesse slide, eu calculo, como sempre, a rentabilidade, o retorno sobre os ativos e o patrimônio líquido. O retorno sobre os ativos da BB Seguridade bem maior do que Caixa Seguridade, 1,5 vezes, aí é o número de diferenças, 42% na BB, 28% na Caixa Seguridade. O retorno sobre o patrimônio líquido, 80,3% do Banco do Brasil. O número é tão alto porque, de novo, o patrimônio líquido da BB Seguridade não é comparável aos outros, porque ele foi tirado de dentro do Banco do Brasil. 28,5% para a Caixa Seguridade. O ROI, portanto, da BB Seguridade para a Caixa Seguridade é 2,8 vezes maior. Aí você vai para o PL dos últimos 12 meses, qual que está mais barato? BB Seguridade, 8,7%, Caixa Seguridade, 10,6%. Então, é só 82% do PL da Caixa Seguridade, apesar do Banco do Brasil ser mais rentável. Então, por aí, você já começa a desconfiar que a BB Seguridade está subvalorizada. E preço-valor patrimonial, não tem que olhar o número em si, 7,1 contra 2,8, mas sim a proporção. A proporção é 2,5, porque o ROI é 2,8 vezes maior. Então, isso mostra, de novo, que a BB Seguridade está subvalorizada em bolsa em relação à Caixa Seguridade. Agora, a projeção de resultados 23, 24 e 25, isso é muito importante, porque a gente compra em bolsa não só os últimos resultados, que pagam dividendos, mas a gente compra principalmente o futuro das companhias. E aqui, na minha projeção, o resultado das participações da BB Seguridade, que é o equivalente à receita líquida total, cresceria 37% até 2025 sobre 2022, o resultado financeiro 53% e o lucro líquido 37%. Então, grave o número, crescimento de 37% em 3 anos, de 22 para 25, um crescimento muito bom. Caixa Seguridade um pouquinho abaixo da BB Seguridade, você já vê na última linha aqui, lucro líquido recorrente cresce 31%. As duas seguridades vão crescer bem, mas BB Seguridade ganha um pouquinho com 37% no período e a Caixa 31%. Agora, uma coisa que todo mundo gosta bastante, quer saber o histórico de dividendos dessas companhias e a projeção. Vamos lá. Histórico do Banco do Brasil. O Banco do Brasil distribui, nos últimos 5 anos, uma média de 89% do lucro via dividendos mais JCP sobre o lucro líquido. Já distribuiu este ano R$ 3,48, 62, com dividend yield de 10,91. Então, quem ficou com BB Seguridade comprado esse ano já ganhou 10,91 via dividendos. Eles anunciam e pagam um mês depois, e eles pagam dividendos trimestrais, que é uma boa notícia. A minha amiga Jane, que teve esse vídeo dedicado também a ela, gosta disso também. E por que a distribuição é alta e com
uma periodicidade grande, porque o que a BB Seguridade gera de lucro é muito maior do que ela tem para investir, então ela distribui para os acionistas. O principal acionista é o Banco do Brasil, com 66%. Aqui, o histórico de 5 anos da Caixa Seguridade, muito parecido com a BB Seguridade, 86% de payout médio. Esse ano já distribuiu 51 centavos, dividend yield de 7,71, segundo o site Status Invest. Perdeu 7,71 contra 10,91 da BB Seguridade. O intervalo entre o anúncio e pagamento é de 2 meses em média. Por enquanto, o pagamento de dividendos é semestral, mas eu fiz a minha pesquisa e a Caixa Seguridade pretende, provavelmente no ano que vem, passar a pagar trimestralmente. A explicação para tudo isso, ou seja, distribuir 86% do lucro e pagar semestralmente, é porque a Caixa Seguridade, igualmente a BB Seguridade, ela gera um lucro muito maior do que ela tem para investir, então ela distribui para os seus acionistas. O principal acionista dela é a Caixa, o Banco Caixa. Agora eu faço a projeção de dividendos. E como que eu projeto? Isso pode ser uma pergunta bem pertinente. Flávio, como você projeta os dividendos para os próximos anos? Em primeiro lugar, eu projetei o lucro para 23, 24 e 25. Então, eu pego o payout, multiplico pelo lucro líquido, que eu projetei, divido pelo número de ações e dá os R$ 3,27 para a BB Seguridade e o R$ 1,05 para a Caixa para o ano que vem. Então, eles vão terminar o ano, vão ver quanto lucraram e vão distribuir. E na minha projeção, o yield, ou seja, o quanto vai pagar de dividendos sobre o preço hoje da ação, daria 10,2% de retorno na BB Seguridade e 9,3% na Caixa. Então, ganhou mais uma vez a BB Seguridade. Agora, antes de chegar na reta final, eu vou lembrar vocês 2 slides que eu fiz em 15 de setembro de 22, quando eu decidi, olhando os números, por Caixa Seguridade. Eu fiz, na época, eu descontei o fluxo de dividendos por 3 taxas de desconto, peguei a maior para ser conservador e deu 17,6% de potencial de valorização para o Banco do Brasil. Na época, ela estava 28,17%, a projeção é 33,13%. Hoje está 32%, eu praticamente acertei na mosca, ou perto da mosca. E na Caixa Seguridade eu fiz a mesma coisa e ganhou a Caixa Seguridade, aquele mata-mata, com 32,8% de potencial de valorização contra 17% de BB Seguridade. Então, eu olhei os números e falei em setembro de 22, vá de Caixa Seguridade. E aí eu fiz esse slide. E the winner is, na verdade, agora é o was, porque é passado, Caixa Seguridade em 15 de 9 de 22, e graças a Deus foi a ação que mais subiu das duas. Agora, em 8 de outubro de 23, 2 anos depois, quem será o campeão desse mata-mata? BB Seguridade ou Caixa Seguridade? A gente vai descobrir daqui a pouco, olhando esses slides. Nesse slide, a gente vai descobrir qual das duas ações. Hoje, 11,24 Caixa Seguridade, eu tinha projetado em setembro de 22, portanto, há um ano atrás, 11,89. Esse eu acertei praticamente na mosca. E agora vamos ver
para os próximos 10 meses, junho de 24. Então, a gente tem aqui BB Seguridade, R$ 32,00 de cotação, 64 bi de valor de mercado, lucro líquido de 7,3 bi, PL projetado, usando o lucro de 2023, 8,7. Caixa, 33,7 de valor de mercado, lucro líquido projetado 3,2, PL 10,6. Eu sempre escolho aquela que tem o menor PL ou o menor EV/EBITDA, o menor preço-valor patrimonial. Portanto, está ganhando aí mais uma vez BB Seguridade. Uma vez que eu calculei o preço lucro PL de 23, eu vou calcular o preço lucro PL justo de junho de 24. 10,6 já é um PL justo para uma empresa de seguros. Os bancos estão com PL entre 6 e 8, portanto 10,6 é um número bom. O que eu fiz? Eu repeti o PL da Caixa Seguridade e falei, em junho de 2024, as duas vão estar com PL 10,6. Fiz a conta, deu R$ 39,10 de preço justo da BB Seguridade para junho de 24, R$ 39,10, está R$ 32,00, upside de 22%. 10,6 de PL justo da Caixa vai dar um valor de 11,24, que é a cotação atual, porque já foi antecipado, na minha visão, as coisas boas que podem acontecer com a Caixa Seguridade, por isso que ela está com PL mais alto do que BB Seguridade. E aí pode ter uma influência do efeito Barça, ou seja, ele conta que trocou BB Seguridade por Caixa Seguridade, ou está trocando, ele vai comprando, pressiona um pouco a ação para o alto, e outras pessoas físicas que seguem o Barça também vão comprando, vão vendendo BB Seguridade e vai subindo. Só que isso tem um limite e o 10,6 de PL pode ser um bom limite, portanto, a Caixa Seguridade tem um potencial de valorização, supondo essa premissa, de 0. Agora eu vou comparar o preço-alvo da Levante com o dos analistas. Eu sempre faço o meu preço-alvo sem olhar dos analistas, para não ter nenhum tipo de influência e para poder realmente justificar o meu preço e depois olhar dos analistas com surpresa ou sem surpresa. E aqui está o preço-alvo da Levante, que eu calculei agora, de R$ 39,10 para BB Seguridade, R$ 37,50 dos analistas. Eu estou um pouco acima. No caso da Caixa Seguridade, eu estou praticamente igual com o mercado. Eu estou em 11,24, o mercado está em 11,90. Então, o meu upside BB Seguridade é 22, o mercado é 17. Caixa Seguridade, o meu upside é 0. O mercado é muito pouco, 6%. Ganhou BB Seguridade. BB Seguridade tem 6 recomendações de compra, a Caixa tem 4. BB Seguridade tem 4 de neutro, que quer dizer não comprar, e 1 de venda, que quer dizer, obviamente, vender. E já a Caixa Seguridade não tem nenhum de venda, tem 2 de neutro. E agora, o placar final que vocês tanto gostam, e eu também, e ganhou a BB Seguridade de 8-0 da Caixa Seguridade. Ganhou porque tem mais free float e tem ADR. Ganhou porque o crescimento do lucro líquido em 12 meses foi maior na BB Seguridade, também quanto o primeiro TRI foi maior. Ganhou porque o crescimento do lucro líquido projetado até 25 também é maior. Ganhou retorno de dividendos, 10,2 contra 9,3. Ganhou um PL menor, 8,7 versus 10,6. Ganhou no potencial de valorização
da Levante, 22 versus 0. Ganhou na última linha o total de valorização, que é o potencial de subida mais dividendos, 32,2 para o Banco do Brasil, 9,3 para a Caixa de Seguridade. Portanto, o vencedor deste mata-mata é a BB Seguridade, e um ano depois, e tendo acertado a recomendação de Caixa de Seguridade, agora vence a BB Seguridade. Agora, no gráfico, você está vendo, os últimos 5 anos foram muito bons para quem tinha BB Seguridade, porque ela subiu quase 25% e ainda pagou uma média aí de quase 10% de dividendos por ano. O preço hoje dela é convidativo, R$ 32,00, 15% abaixo do pico, foi 3 de janeiro de 2020, antes da pandemia. E aqui eu pego só no ano de 2023, ela cai 4%, e eu pergunto, é pelo efeito Barsi? Eu acredito que sim, porque muita gente segue o Barsi, e quando o Barsi compra uma ação que não é tão líquida assim, existe a chance dele afetar o preço para cima. Na Caixa Seguridade, os últimos 5 anos não foram tão bons quanto o BB Seguridade, porque ela subiu 12% e pagou dividendos em torno de 8%. Entretanto, neste ano de 2023, ela subiu 38%, e eu recomendei em 22 para comprar, justamente, na minha opinião, pelo efeito Barsi, que eu acabei de comentar. Portanto, a BB Seguridade ganhou nos fundamentos da Caixa Seguridade e até nos gráficos. Então, bora comprar BB Seguridade e vender Caixa Seguridade. Quem quiser ficar com Caixa Seguridade, pode ficar, mas os próximos 12 meses, eu vou refazer daqui a 12 meses, as ações da BB Seguridade devem subir mais que Caixa Seguridade. Chegamos ao fim de mais um mata-mata, BB Seguridade versus Caixa Seguridade. Obrigado por assistir e até o próximo. Não deixe de dar seu like, não deixe de escrever os comentários, dizer o que gostou, o que espera nos próximos, e o próximo deve ser de transmissão de energia, ok? Agradeço a todos pela audiência e pela paciência. Bom domingo, boa segunda-feira, boa terça, boa semana para vocês. Até mais.